E às vezes a gente fica se pegando em coisas e a gente fica olhando para coisas e a gente fica apontando para coisas e começa a deixar coisas entrar no nosso coração. Entenda que tudo que acontece de fora para dentro é para te desanimar. Tudo que acontece de dentro para fora é para te fortalecer. Então, quanto mais você deixa a palavra entrar, quanto mais o processo de Josué 1:8 vai sendo praticado, vai sendo entendido, mais você sabe o que Deus tem para você e você confia, e você espera, e você aguarda, e você vai cada dia mais, vai jogando as sementes, o Senhor não deixa faltar. E o Senhor vai mantendo todas as coisas na sua vida. Feche seus olhos, por gentileza, e vamos orar, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por mais esta segunda-feira, a penúltima do ano de 2025. Meu Deus, nós teremos, meu Deus, pela frente ainda algumas semanas, ainda falta, meu Deus, muitas situações na nossa vida. Muitas coisas, meu Deus, que ainda não estão ajustadas, definidas. Mas o que o Senhor está pedindo, meu Deus, que as definições precisam acontecer dentro de nós. Muitas coisas não estão ajustadas, mas os ajustes precisam ser dentro de nós. Meu Deus, é os ajustes na nossa vida espiritual. É os ajustes na nossa rotina. É os ajustes no nosso foco. É os ajustes, meu Deus, nas nossas prioridades. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Tudo, meu Pai, que falamos, pensamos, fizemos, que possa, meu Deus, ter afastado, ter impedido, ter bloqueado, meu Deus, a Tua presença de nós. Meu Pai, nos perdoa. Eu peço, Senhor, tem misericórdia de nós. Meu Pai, visita cada coração. Não permita, meu Pai, que essa pessoa, por uma teimosia, por uma consciência muitas vezes cauterizada, algo inflexível, algo, meu Deus, que vem roubando a mente dela, vem roubando a vida dela há muito tempo, um orgulho, meu Deus, uma dificuldade de se submeter à Tua palavra. Senhor, que caia por terra hoje, que as feridas sejam fechadas, as feridas sejam cicatrizadas, e que no dia de hoje, meu Deus, nós possamos ver um povo forte, valente, se levantando, meu Pai, para ocupar a sua terra, ocupar a terra que o Senhor já vos deu, já lhe entregou. Algo, meu Deus, que já é nosso, algo, meu Pai, que já nos pertence. Eu creio, meu Pai, eu creio, Senhor, que a Tua palavra vem para nos impulsionar a finalizar da maneira correta. Senhor, finalizar, terminar é melhor do que começar. Que cada um de nós tenha um coração finalizador, que possamos terminar tudo o que começamos. Meu Pai, desde, Senhor, de uma leitura, Senhor, a um prato de comida, a uma oração, a uma reunião, Senhor, a um voto, a um propósito, Senhor, tudo, meu Deus, que seja um padrão na vida do nosso povo, que nós não venhamos mais ter um plano B, meu Deus, um jeitinho, dar um jeitinho para não realizar, para não entregar, para não sacrificar, para não cumprir aquilo que nós prometemos. Meu Deus, não permita isso. Senhor, nós já vimos este filme antes. O povo que saiu do Egito, Senhor, eles não viram o que o Senhor estava fazendo, porque ainda eles estavam se apegando a coisas pequenas. E o Senhor deu todas as oportunidades. O Senhor mostrou quem o Senhor é, à vista de todos. O Senhor mostrou, o Senhor levantou, o Senhor sustentou, mas ainda eles decidiram que o Egito não sairia do coração. E se o Egito não sai do coração, meu Deus, não vale de nada
o território que nós estamos, se o nosso coração não mudou, meu Deus, de lugar. Que cada um, meu Deus, mude o seu coração e ouça as direções que vêm do Espírito, Senhor. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo esta reunião, eu abençoo esta segunda-feira. Meu Deus, que a próxima segunda, Senhor, e que também a outra segunda-feira que antecede, Senhor, o final do ano, nós possamos estar no lugar certo. É a oportunidade, é agora. Nós não temos o dia de amanhã. E que cada um enxergue que nós temos 16 dias. E o Senhor, meu Deus, pode sim e vai nos dar um grande final. O melhor vinho está por vir. Meu Deus, a festa não vai acabar. As palavras se cumprirão e todas as promessas se materializarão na vida do nosso povo. Eu acredito nisso. Eu te amo e te agradeço e peço que o Senhor nos dê uma segunda-feira extraordinária. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Diga, eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim. E eu creio que ainda este ano, este mês, esta semana, eu beberei, experimentarei, eu comprovarei, eu testemunharei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha empresa. É em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus. Obediência. Obediência. No segundo jejum, não puxando, mas puxando, né? Não puxando, mas puxando o que a bispa disse na primeira palavra, ali no dia 12 de dezembro. Até quando vocês, eu não passei para o pessoal aqui que até mesmo o Espírito me trouxe agora, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal, é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Essa frase foi liberada através de um homem cheio do Espírito Santo. Ele estava tomado por Deus. E ali ele estava colocando um checkmate naquela nação. Não adianta ter mais uma vida dividida, mente dividida. E a divisão, muitas vezes, ela vem por coisas que ainda não foram resolvidas dentro de nós. Uma pessoa convicta é uma pessoa que nem conversa, uma pessoa que nem negocia, uma pessoa que nem discute. Você vê que a todo momento tentavam amedrontar, aterrorizar, diminuir, menosprezar Davi. Mas a todo momento ele se apegava no quê? Naquilo que ele sabia, naquilo que ele já havia vivido, nas experiências bem-sucedidas com Deus. E não importa o que falam ou deixam de falar. Não importa se o seu pai não te chama, não importa se seu irmão ele quer mexer na sua identidade, não importa se o seu líder está diminuindo você, a todo momento você vai declarar, você vai falar e você vai testemunhar aquilo que você já viveu. Não existe outra maneira de viver. Você só pode viver de uma forma, com uma mente inteira. Não pense que receberá alguma coisa, pois tem a mente dividida e instável em tudo que faz. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o.
Mas se é Baal, siga-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Era uma crise muito grande. Era uma crise, e o que nós mais vemos ali é uma nação covarde. Infelizmente, toda pessoa que tem a mente dividida é uma pessoa covarde. É uma pessoa que até fala que acredita, mas não importa o que você fala, importa o que você faz. Você conhece as árvores pelos frutos. Fé sem obras, repita comigo, é morta. Não adianta. Você pode tentar falar, não, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Não, mostre-me as suas obras e eu mostrarei a minha fé. É em cima das minhas obras. Inclusive, eu falava recentemente sobre o livro de Desperta Gigante, chamado Fé, que fala sobre isso. Você pisa, você vai e você anda sobre a palavra. É uma coragem. É uma coragem daquele que acredita e sabe e tem a visão revelada, dada pelo Espírito Santo de quem é Deus. Pedro sabia que ali era Jesus, o Filho de Deus. E é por isso que quando ele falou, venha, ele não pensou duas vezes, venha, eu vou. Eu não preciso pensar. Deus não vai me deixar cair. Deus não vai me humilhar. Deus não vai me abandonar. Mas para isso eu preciso escolher um lado. Não dá para eu viver uma vida morna. Uma vida que quando eu sou pressionado de um lado, eu estou cedendo. Cedo de um lado, cedo do outro, cedo no trabalho, cedo na família, cedo nas minhas verdades, que no caso é algo que ainda é negociável, as verdades de Deus. Isso Deus está mostrando para nós. Precisa ser encerrado. Porque isso é padrão de odre velho. Você é odre velho ou você é odre novo? Então, se eu sou odre novo, eu tenho a total convicção que a palavra é real, é verdadeira e vai se cumprir na minha vida. Quando? No tempo determinado, num tempo certo. Deus não se atrasa, Deus, ele não vai prometer algo e não vai cumprir, muito pelo contrário. Vai cumprir e a palavra do Senhor vem hoje para nos garantir mais uma vez. Inclusive, nós já falamos várias vezes, a mesma disposição em começar tem que ser igualada pelo zelo em terminar. De que jeito? Pelos bens que você já recebeu. Que bens são esses? Eu tenho graça, eu tenho talentos, e eu tenho a capacidade de começar e terminar tudo aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Josué 1,3: Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a você. Então, não é aonde você colocar o seu dedinho no mapa, onde você falar que ele, não, o Senhor vai me dar aquela terra. Não. Eu ocupo, eu tomo o lugar aonde eu coloco a planta dos meus pés. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Você já deu os passos de fé? Você já tomou posse da sua terra? Você já foi lá e ungiu aquela casa? Você já foi lá e enviou aquele currículo? Você já foi lá e acertou, jogou uma proposta, deu o primeiro passo? Olha, interessante que eu recentemente passava uma pessoa aqui, acho que anteontem, na semana passada, essa pessoa passou e falou, bispo, a bispa, há um tempo, ela me liberou essa palavra, que aquele lugar seria meu. Eu poderia ir naquele empreendimento e Deus me daria aquela casa. Deus me daria aquele apartamento. Eu fui, cheio de situação no meu nome, não tinha sido resolvido ainda, mas milagrosamente a minha ficha passou, o apartamento, eu assinei aquele apartamento, não tinha entrada, não tinha como a menor possibilidade de dar entrada. E a entrada era de 50 e poucos mil, eu dei só 10 mil, mas está lá no contrato, que
aquilo já tinha sido dado. Falei, bispo, quem pagou o restante? Ela disse, quem acertou, porque eu não fui. Eu não tinha esse dinheiro. Mas milagrosamente o passo de fé que ela deu, de ir lá e entrar e ocupar o seu lugar, as coisas começaram a fluir na vida dela. Ninguém conseguirá resistir a você. Josué 1, capítulo 1, versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com vocês. Nunca, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué, assim o Senhor está com você. Deus será com você. O Senhor não te abandona. O Senhor não se esquece. Ou seja, ainda que uma mãe abandone o seu filho, que é muito difícil isso acontecer, eu não abandonarei. Eu o consolarei. Eu não o deixarei. Em nenhum momento da sua vida, se você não me abandona, eu não te abandono. Se você não me deixa, eu não te deixo. Então isso é um acordo que você precisa fazer. Você precisa tomar essa decisão e se aliançar com Deus. Ainda que todos me deixem, eu não deixarei o Senhor. Ainda que todos me abandonem, eu não abandonarei o Senhor. Ainda que eu passe por todas as circunstâncias, ou todos os problemas, o Senhor é a minha solução, é minha luz, é meu sal, é o meu pão, é minha água. Eu não vou fazer isso, eu não vou trocar o Senhor. Eu não vou trocar coisas grandes por coisas pequenas. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Isso é algo que eu comecei falando. Tenha o cuidado de obedecer essa lei. Eu falava ainda na semana passada, 1 grama de obediência é melhor do que 1 tonelada de oração. Deus, ele quer trabalhar com um povo que obedece. Um povo que vai perder tudo, mas não vai perder a sua palavra. Se prometeu, se entendeu, nada e nem ninguém vai tirar isso de você. Se eu fizer um paralelo aqui em Deuteronômio 4, e agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Ouça os decretos e as leis que lhe estou ensinando a cumprir. Nós estamos aprendendo como viver. O Senhor nos ensina um estilo de vida. O estilo de vida que nós temos é um estilo de vida baseado na obediência. E esse é o versículo 2 responde muitas coisas, porque muitas pessoas não estão vivendo aquilo que acreditam que estão plantando. Porque ou está tirando ou está acrescentando. Versículo 2. Nada acrescente às palavras que eu lhes ordeno e delas nada retirem. Não adianta acrescentar, não adianta fazer o seu próprio Deus, não adianta fazer a sua própria Bíblia. Não adianta fazer do seu jeito, não precisa acrescentar aquilo que é perfeito. Não precisa colocar aquilo que é suficiente. Não precisa completar aquilo que é completo. Não precisa levantar aquilo que já está em pé. Você não precisa fazer nada além do que está escrito. Deus é um Deus simples e a todo momento Ele mostra a simplicidade dEle.
O problema é que as pessoas querem colocar as suas vontades à frente das vontades de Deus, e é por isso que você não consegue viver os seus desejos antes de passar por todos os processos. Muitas pessoas ainda querem fazer do seu jeito, no seu tempo, na sua hora, e dando aquilo que acreditam que é suficiente. Nada acrescente às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Vocês virão com os próprios olhos o que o Senhor fez a Baal-peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiram a Baal-peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o Deus de vocês, estão hoje todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual estão entrando para dela tomar posse. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos. Aonde? Na terra, na qual o Senhor estou entrando, na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumprir, vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. O fato de quando eu cumpro a cada palavra, a cada versículo, a cada direção, isso se torna um processo. Que processo é esse? O processo que nós lemos aqui em Josué 1:8. Eu tinha lido 1:7, agora vai para 1:8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então. Então eu preciso fazer aquilo que o Senhor está me direcionando. Bispo, mas eu fiz isso aqui, mas você fez isso. Não, eu não fiz, então você tem que fazer tudo. Depois de fizerem tudo, fique firmes. Bispo, eu não fiz tudo então faz tudo. Ah, bispo, eu já fiz tudo, então fica firme. E o que é ficar firme? É ficar convicto daquilo. É todos os dias praticar as mesmas coisas do primeiro dia que você começou a praticar. O problema não é chegar. A questão é que eu preciso de graça para crescer, para conquistar, e eu preciso de graça para permanecer. O Senhor é aquele que levanta e sustenta. Então, tem duas coisas aqui. Não adianta eu chegar, eu preciso permanecer no lugar que eu cheguei. Se eu cheguei num lugar alto, por que eu estou descendo? Eu preciso continuar no lugar alto. Então, viva de acordo com aquilo que você já alcançou. Se você já alcançou um padrão, por que eu estou retrocedendo? Você sabe que os 52 dias, os meus projetos de conquistas e o propósito da mudança, vem para estabelecer um padrão. E muitas pessoas, por uma necessidade, eu preciso que minhas dívidas sejam pagas, eu preciso de uma cura na minha saúde, uma conversão, uma transformação no meu casamento. Eu preciso que o Senhor me cure o meu emocional. E nós viemos até a igreja, estamos plantando todos os dias dentro da casa de Deus, estamos aqui passando por tantas coisas, pega ônibus, pega metrô, passa por esse trânsito terrível que está esse mês. Por quê? Porque tem algo que está te motivando, tem um combustível aí. A pergunta é, se Deus não te dá, você vai permanecer praticando e vivendo, estando no mesmo nível que você chegou em um propósito?
Porque o propósito vem para estabelecer um padrão de vitória na sua vida. Às vezes as pessoas chegam e falam, bispo, foi no propósito? Foi no propósito, mas o que você fez nesse propósito? Eu fiquei todos os dias na igreja, todo dia eu orava, todo dia eu jejuava, todo dia eu estava na madrugada. Ou melhor, nas quartas-feiras, nas terças-feiras eu estava na madrugada. Então o que você fez? Eu me aproximei de Deus. E o que aconteceu? Ele se aproximou de mim. Então, se você se aproximar de Deus, você precisa crer que Ele existe e Ele é recompensador. Sim ou não, pessoal? Então, a minha aproximação gera bênção. E às vezes a pessoa, não, foi eu venho. Claro que você recebeu nos 52 dias, você recebeu no propósito da mudança, mas o que você fez? Porque não é o propósito. Não é o propósito que faz o vitorioso, é o vitorioso que faz o propósito. Não é a faculdade que faz o aluno, é o aluno que faz a faculdade. Sim ou não, gente? Então, se eu não estou fazendo a minha parte, por que você acha que eu vou viver tudo? E aí eu faço do meu jeito, da minha maneira, e aí o que acontece? Nada acrescentem as palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem. Ou seja, eu estou colocando, eu estou tirando, estou fazendo do meu jeito. E aí eu acabo o propósito, não recebi nada. E aí eu fico nervoso com a igreja, com o propósito, e aí o diabo coloca na tua cabeça, tá vendo? Só perdeu tempo. E aí vem um miserável dentro da tua casa e fala também, tá vendo? Você podia ter economizado esses R$5 aí, no passe de ônibus. Você podia ter economizado. Tá vendo, trouxa? Em vez de pegar o bilhete, aí, ó, tá vendo? Aí perdeu só tempo. Tá vendo? Agora você não tem nenhum dinheiro de você ir lá na prainha para passar um feriadinho lá, um final de semana, para comer um camarão, tá vendo? Ó? E aí só passar no cartão, joga o cartão para fevereiro, resolve isso. Gente, isso não é vida, não. Não. O justo tem de sobra. Você vem para manter, para pagar. Você vem para viver uma multiplicação. E essa palavra vem para mostrar que as bênçãos multiplicam. O fato de você obedecer, você vê a multiplicação. Eu lhes ensinei decretos e lei, mas como? Como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhe e cumpri-los, pois assim os outros povos verão, todo mundo vai ver quando você cumpriu a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus. Sempre que o invocamos, ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje, apenas cuidado, repita comigo, apenas cuidado. Muito cuidado. Fala para essa pessoa, apenas cuidado, muito cuidado. Se Deus fala 2 vezes, pode tomar cuidado. Pode tomar cuidado, porque Ele está falando, cuidado. Você sabe qual é o problema desse cuidado? Eu vou te mostrar qual é o problema do cuidado que o Senhor está falando aqui hoje. Para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Eu estava agora à tarde vendo também um último dia do jejum, 8º jejum para romper as muralhas intransponíveis, impenetráveis que nós vivemos. E uma das coisas que a bispa falava, esse jejum, é sobre também sobre candeias. E também falou sobre as virgens. Se nós não tivermos azeite extra, se nós no tempo da oportunidade, no tempo que ainda eu posso acumular azeite, porque pode ter certeza, este é o tempo que mais você precisa de azeite na tua vida. O que nós estamos vendo, a direção que o Brasil está tomando, e os outros povos também, outras nações,
eu falaria para você, cuidado, tomem muito cuidado, não saiam da igreja, voltem para a igreja, vão para a arca, vão para perto de José, comprem mais azeite, comprem mais, adquiram no tempo ainda que nós temos oportunidade de fazer diferente. Para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas na memória por toda a sua vida. Contem-nas a seus filhos e os seus netos. Vocês viram muitas coisas. Todos nós temos a lembrança da terra do Egito. Todo mundo lembra quando era um escravo. Vivia na sequidão, na humilhação, não tinha paz, não tinha alegria, tinha divisão, tinha briga, contenda, vivia perturbado, vivia com medo, sem identidade, imoral, viciado. Meu Deus do céu, que tempo difícil. Muitas pessoas viviam um tempo e não se lembram mais de onde Deus te tirou. Porque você tem que se lembrar quando, gente? É quando dá aquela chuvinha, às 8 horas da manhã, você acorda e olha, meu Deus do céu, no domingo eu tenho que ir para o culto. E aí naquele momento, você está lembrando que você está com sono ou que você pode ver pela transmissão. Nestes momentos que você quer trocar aquilo que é certo pelo duvidoso. E aí sabe o que você faz? Podendo estar na igreja, eu acrescento uma metodologia diferente para eu adorar a Deus, sabendo que eu posso estar aqui, não estou falando daqueles que moram em outro estado, né, outro país, mas podendo estar aqui, eu acrescento um modo novo de adorar a Deus, e eu faço do meu jeito, e do meu jeito não funciona. Sabe por quê? Porque eu já alcancei um padrão. Deus já me viu, e Deus já viu que por dor e por necessidade eu fui muito alto. Por dor e necessidade, eu sacrifiquei. Eu tomei chuva. Eu passei por cima de chefe, de mãe, de pai. Passei por cima de pessoas que queriam parar e travar a minha fé. Passei por cima de festas de aniversário. Passei por cima de vontades, de coisas que eu poderia colocar à frente de Deus, mas pela minha necessidade eu passei por cima de tudo. E eu foquei em Deus, E Deus me respondeu. E Deus me manteve vivo para eu fazer este propósito. E aí quando nós trocamos no momento que eu posso vir para a igreja, e eu tento escolher o caminho fácil, eu tento ir para os atalhos, ou até mesmo, ao invés de encontrar minha alegria, minha satisfação, minha plenitude no Senhor, eu estou fazendo como Sansão. Eu estou no caminho, mas eu saio um pouquinho, pego um pouco de mel em coisas mortas, depois eu volto de novo. Eu só saio um pouquinho, só para encontrar uma satisfação rápida, momentânea, em cima de coisas mortas. Encontrar doçura em cadáver. Isso é o fim. Porque Deus não mandou ele fazer isso. E quando você vai cedendo a coisas, no final, você simplesmente, aquilo que você já era espiritualmente, se torna também fisicamente, como foi ele, um cego. Houve um dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe. Quando o Senhor me disse, reúna um povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra. Houve um dia que nós estivemos mais perto. E aprendam a temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem aos seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram em pé, ao pé do monte. O monte ardia em chamas, que subiam até o céu. Estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma. Apenas se ouviam a voz.
Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, e escreveu sobre as 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. O Senhor anunciou. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes os decretos, as leis, para que vocês os cumprissem na terra da qual vocês vão tomar posse. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma, portanto, tenham cuidado. Porque não... Olha que interessante esse versículo, gente, por favor. Lembra que eu falei? Pessoas que trocam e cedem à pressão, ao invés de manter a visão, estão cedendo à pressão. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo, vocês não viram forma alguma, portanto, tenham cuidado. Tenham cuidado. Tenham cuidado, para que não se corrompam e não façam para si um ídolo, uma imagem de qualquer forma semelhante a um homem ou uma mulher. Então aqui o Senhor está mostrando: vivam pela fé. Fiquem com aquilo que você já ouviu. Não queiram encontrar um modo, algo visível para você adorar, para você correr e ser influenciado. Não criem ídolos. Não vão atrás de coisas. Não se corrompam com imagens de forma alguma. Uma imagem de qualquer forma semelhante a um homem ou uma mulher, ou qualquer animal da terra, ou qualquer ave que voa do céu, ou qualquer criatura que se move rente ao chão, ou qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo o que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Ah, vocês, o Senhor tomou e a tirou da fornalha. O Senhor tomou e os tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver. O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na terra, na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando. Quando você volta aqui, e volta novamente aqui para Josué 1:8, não deixe de falar. Eu tenho a palavra, eu tenho a promessa e eu preciso fazer o processo de repetição, do falar, o processo da repetição, do meditar. E o meditar é algo muito importante, porque as pessoas às vezes me perguntam: olha, o que é meditar? O que é meditar? Todos nós meditamos em alguma coisa. Tem pessoas que meditam de dia e de noite no problema. Tem pessoas que meditam de dia e de noite. De dia e de noite, procurando a aprovação de outras pessoas. Vivem escravos de aprovação. Querem que as pessoas aplaudam quando você passa. Querem que você seja exaltado. Querem que as pessoas gostem de você. Mas uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que é guiada por Deus, vai falar 90% de não na vida. É muito pouco sim. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo tem foco. E sabe que precisa obedecer a Deus. Somente seja forte e muito corajoso. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente. Você fala, você medita, você repete e você cumpre. E só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus estabeleceu o seu povo acima de todos os povos da terra.
Deus derramou as suas bênçãos sobre todos nós. Deus está mostrando que enquanto os israelitas foram obedientes e fiéis ao Senhor, eles prosperaram em tudo aquilo que eles fizeram. O que eles realizavam, eles prosperavam. Todo o processo que você vê ali em Josué capítulo 1, você vê que começa o livro falando da morte de Moisés. Moisés morreu. E tem coisas que precisam morrer na nossa vida. E até a morte tem um tempo certo de luto. Ali havia 30 dias. 30 dias para você passar o seu luto. Passou, acabou. E agora, todo o processo que nós vemos, desde no livro de Deuteronômio, a todo momento você vê Moisés falando isso para Josué: seja forte, seja corajoso. Porque você precisa de muita coragem para você praticar a palavra que você ouve. E você precisa de muita força para você manter o lugar que você está. Então, essa junção é muito importante. A palavra de Deus, aqui em Deuteronômio 28, diz... Primeiro vou ler o Josué 11:15. Tudo que o Senhor tinha ordenado ao seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Foi assim que Josué conquistou toda a terra conforme o Senhor tinha dito a Moisés. E deu por herança a Israel, repartindo entre as suas tribos, e a terra teve descanso da guerra. Tudo que foi falado foi cumprido. E eu gosto muito disso. Porque antes de você liderar, você precisa ser liderado. Isso é um processo de humildade. Isso é um processo de submissão. Deus quer saber se você tem um coração submisso, e muitas vezes o Senhor te coloca em lugares difíceis, com pessoas difíceis, para que você aprenda a ser liderado. Olha, o próprio caso de Davi e Saul, ali havia um homem que tinha toda a oportunidade de matar o seu líder, mas não matou. Ele respeitou e ele aguardou o tempo certo. Ele não colocou a mão. E Deus, ele sabe. Deus, ele não tem justiça, ele é a própria justiça. E se você confia em Deus, você sabe que ele vai fazer justiça por você. Você não precisa colocar a mão. Você já parou para pensar que todas as vezes que você coloca a mão para fazer justiça dá errado? Quem já aconteceu isso? Quando você vê o caso de Davi, Nabal e Abigail, Davi tinha um foco ali: eu vou acabar com aquele miserável. Abigail se levantou e foi fazer aquilo que é certo, como a figura de uma mulher sábia. E depois de um tempo, depois que toda aquela situação foi resolvida, ela apaziguou Davi. Nabal morreu sozinho. Ele não botou a mão em Nabal. A justiça foi feita. E às vezes a gente fica se pegando em coisas, e a gente fica olhando para coisas, e a gente fica apontando para coisas, e começa a deixar coisas entrar no nosso coração. Entenda que tudo que acontece de fora para dentro é para te desanimar. Tudo que acontece de dentro para fora é para te fortalecer. Então, quanto mais você deixa a palavra entrar, quanto mais o processo de Josué 1:8 vai sendo praticado, vai sendo entendido, mais você sabe o que Deus tem para você, e você confia, e você espera, e você aguarda, e você vai cada dia mais, vai jogando as sementes, o Senhor não deixa faltar. E o Senhor vai mantendo todas as coisas na sua vida. É tão bonito de ver. Quando você pega o livro do Josué capítulo 1, você vê no versículo 2, Josué capítulo 2, você vê ele enviando os espiões ali até Jericó.
E aí todo aquele processo que você sabe, vai lá, Raabe esconde os espias, tal, e você vai para o 3. No 3, de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sidim e foram ao Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a ordem. Quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam. Quando você vê os sacerdotes levando a presença de Deus, vai atrás, mantenha a distância, mas vai atrás. Aí você vê todo aquele processo, que é interessante que eu falei esse versículo, eu não sabia da palavra de hoje, né? Até obviamente ontem, né? Mas esse mesmo versículo eu falei no trabalho do Encontro das Gerações com os homens na quarta passada. E me edifica muito, porque é isso que o Senhor quer de nós. Você está vendo que os sacerdotes estão levantando a arca da aliança. Nós estamos aqui na preparação antes de atravessar o Jordão. E Jordão é transição. Você vê isso muitas vezes no Jordão, falando do povo atravessando, depois o povo com Moisés. Você vê também isso com Elias batendo a capa, depois que ele foi levado, volta Eliseu, bate a capa de novo. Você vê Jesus no Jordão, sendo batizado. É um processo de transição, de começar um novo tempo. Então, você vê o povo, ele pisou, colocou o seu primeiro pé, os sacerdotes colocaram os pés, as correntezas pararam e era o tempo de mais cheia do Jordão, ou seja, estava transbordando o Jordão. Era um grande desafio. Eles pisaram o mar, aquele Jordão, aquele rio se abriu, eles foram até o meio, se mantiveram firmes ali, no meio do Jordão, sacerdote segurando aquela arca, no meio do Jordão, enquanto todo o povo transicionava. Nós somos a igreja, o ministério, esses sacerdotes que estão segurando a arca no meio do Jordão. E o nosso povo está atravessando, saindo do tempo da escravidão, agora indo em direção à terra que o Senhor prometeu. Nós estamos segurando essa arca. Nós estamos mantendo firme. Mas isso não pode ser esquecido. A todo momento o Senhor fale para os seus filhos, fale para os seus netos, levem esta mensagem, levante os memoriais. Naquele momento, Josué disse, escolham 12 homens, um de cada tribo. Peguem uma pedra e carreguem até Gilgal, e depois pegou também as 12 pedras, colocaram no meio do Jordão, e depois levaram para Gilgal e levantaram mais 12 pedras, levantando um memorial. Isso todo mundo, acredito que todo mundo não, mas uma grande parte lembra do altar interno e do altar externo. A importância de nós levantarmos os nossos altares internos e os nossos altares externos. E seguindo, você vê, passa o capítulo 3, vai para o capítulo 4. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolham 12 homens dentre o povo. E aí você vê, faz aquele processo. Eles pegam, carregam, levam a arca, as pedras, e depois você vai para o 5. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivessem atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. É interessante que às vezes a gente acredita que ninguém sabe o que nós estamos vivendo. Mas nós estamos lá, passando por uma transição. Estamos vivendo um milagre longe antes de enfrentar um dos maiores, dos outros inimigos. Nós entramos em guerra em outro patamar, mas os inimigos já estão nos ouvindo, já estão perdendo as suas forças, já estão se desanimando.
porque estão vendo o que o Senhor está fazendo. E às vezes você acha que ninguém sabe o que está acontecendo com você. Pode ter certeza. Vai chegar. As coisas acontecem. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas de novo. Bispo, mas como assim de novo? Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto. Depois de terem saído do Egito, todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. E é interessante que eu acredito que a grande maioria nasceu no deserto aqui. Nasceu numa casa que era uma seca de muitas coisas. Uma seca emocional, uma seca financeira, uma seca de tantas coisas, inclusive na palavra de Deus. E aqui o Senhor mostra: peguem uma faca, circuncidem. Os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem. Visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria a terra onde mana leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e foram os filhos que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Presta atenção. Aliança é remoção de humilhação. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Na tarde, presta atenção, pessoal. Vocês sabem que eu gosto muito de números, porque eu vejo que o Senhor sempre alinha as palavras com o dia, com os números. No dia seguinte, e se não fosse importante, Deus não colocaria. No dia seguinte, ou melhor, na tarde do 14º dia, 14º dia, foi ontem, certo? Hoje é 15, certo? Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Vai para o 12. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Hoje, nós estamos comendo, pela fé, eu acredito, hoje, no dia seguinte ao da Páscoa, aqui é o dia 15, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem um produto da terra, o maná cessou. Sabe aquele tempo que a gente vê? Parece que não vai chegar. Parece que não vai acontecer. Mas no momento que eu parar de acrescentar e parar de tirar, e comer dos pães sem fermento, a palavra sem fermento, a palavra crua, transparente, simples,
Eu entender a simplicidade de Deus. Eu receber a consciência que vem do Espírito. Eu ter a visão do pão e do trigo. Do pão, dos pães sem fermento, dos pães sem fermento. Eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. O Senhor está falando, se hoje eu decidir parar de fazer do meu jeito, parar de colocar o meu fermentozinho, parar de eu comer somente aquele pão que o Senhor já preparou para mim, aquele pão da terra, aquilo que pela fé eu já estou comendo, simplesmente eu ver a simplicidade do que Deus está mostrando para mim, simplesmente eu comer daquilo que o Senhor me deu, sem fazer do meu jeito, parar com essa dificuldade, esse orgulho, essa teimosia, parar de ser inflexível. Decidi hoje eu estou deixando de lado tantas coisas, eu vou ficar com aquilo que eu ouço, aquilo que eu estou ouvindo do altar, sem fermento. Eu vou ser obediente. Eu vou obedecer ao Senhor. Um dia depois que amanhã, o maná cessou. Sabe aquele tempo que eu estou sendo sustentado por Deus? Não está faltando, mas não está sobrando. Não tenho roupa nova, mas a roupa que eu tenho não se rasga. Não tenho leite, mel, não tenho vinho, mas o pãozinho lá, o pão do céu está chegando, maná. No dia seguinte, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano, ainda naquele mesmo ano, em 2025, naquele mesmo ano, já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra que era deles. É a nossa terra. No mesmo ano, ainda este ano, eu acredito, eu creio, o Senhor vai nos dar o fruto da terra. Nós vamos comer desses frutos, nós vamos comer daquilo que nós plantamos, no lugar onde fomos plantados, ocuparemos a terra que o Senhor já deu, aonde pisarem os seus pés, darei a você. Então, naquele mesmo ano, ainda nesses próximos, a partir de amanhã, dos próximos 15 dias, eu vou comer do fruto da terra. Eu vou ver. E aqui, estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: você é por nós? Ou você é por nós? Você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade do comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o Senhor tem para o seu servo? Qual é a mensagem? Qual é a mensagem que ele tem para você? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. Se santifica. Santifique-se. Santifique-se. Tire as sandálias dos pés. Santifique-se. Deus está falando. O tempo do maná vai cessar. Nós vamos comer do fruto da terra nossa, da nossa propriedade, daquilo que o Senhor já nos deu. Acabou o tempo de viver por misericórdia, vamos viver na abundância. Vamos sair dessa escassez e vamos ocupar os lugares altos. Vamos comer da terra. Vamos viver as promessas que por uma vida nós estamos esperando. Eu acredito nisso em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Amém. Eu creio. Eu tomo posse, eu espero que você esteja tão animado como eu estou.
você esteja tão motivado como eu estou, incendiado como eu estou, porque eu acredito, mas eu tenho tanta certeza. Na hora que eu li, eu falei, meu Deus do céu, o Senhor está falando, é agora. Chegou o tempo das coisas se acertarem. Nós atravessamos o nosso Jordão. Nós estamos tirando coisas, nós estamos fazendo os nossos memoriais. Nós estamos circuncidando, nós estamos criando essa aliança, nós estamos em Gilgal. Nós estamos vendo uma aliança sendo estabelecida e a vergonha sendo tirada. Você não será mais humilhado. Acabou o tempo da humilhação. Acabou o tempo da vergonha. Acabou o tempo da escassez. Acabou o tempo das doenças, das dificuldades, das coisas que pareciam que não ia acabar. Uma pessoa obediente é uma pessoa que não tem a mente dividida. E uma pessoa que não tem a mente dividida é uma pessoa que está inteira no Senhor. É uma pessoa que está se transformando num odre novo. Decida hoje. Não faça mais do seu jeito. Tire o fermento do pão. A palavra não precisa ser nada. Nós não precisamos acrescentar nada nessa palavra. Você não precisa tirar nada dessa palavra. A Bíblia é perfeita. A Bíblia é perfeita. A palavra de Deus te ensina como viver e como ensinar os seus filhos. O Senhor está mostrando aqui hoje. Você pode ter nascido no deserto. Você pode ter vivido muitas situações na sua vida. Mas o Senhor está tirando toda essa vergonha, essa maldição hereditária, essa dificuldade que você tinha em muitas coisas na sua vida. Quantas coisas que nós hoje, até hoje nós vemos que vêm da nossa criação, do nosso passado. Mas no momento que você fazer essa aliança e você decidir, eu sou uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas antigas já passaram. Acabou, eu não moro mais do outro lado do Jordão. Eu não faço mais parte daquela geração da vergonha, que viveu 40 anos naquela vergonha. Quantos de nós temos a experiência, né, e as histórias dos fracassos dos nossos familiares? Todos nós, se olharmos para trás, nós veremos os fracassos. Mas o Senhor não quer mais que você olhe para trás. Ele quer que hoje você se circuncide. Circuncisão do coração. É o altar dentro, é o altar fora. Este é o momento de você sair daquele lugar emocionalmente. Os padrões repetitivos, os padrões instáveis, as suas teimosias, as suas desobediências. Não faça isso com você mais. O Senhor está hoje perguntando a você, hoje é o dia, hoje é o dia de você circuncidar e nascer de novo. E começar a partir de hoje, olhando para frente. Eu vou começar a comer deste pão. É o trigo que eu triturei já da terra. É o lugar que o Senhor me plantou. É aqui, ó. Eu não vou arrumar. Eu não vou mais me esquecer o que o Senhor fez comigo. Cuidado, tomem cuidado. Lembra da palavra, Deuteronômio 8. Cuidado, tomem cuidado, para não se esquecerem aquilo que os seus olhos viram. Você já viu que não dá certo? E o Senhor está falando para nós, um dia depois, este é o nosso dia de você comer deste pão sem fermento. Coma deste pão que hoje eu estou falando para você. Hoje é o dia de você obedecer a Deus com a força da tua vida. Hoje é o dia de você comer esse pão sem fermento. Coma deste pão sem fermento. Não acrescente e não tire nada hoje. Que amanhã o maná vai cessar. E você nunca vai mais viver
nessa escassez. Mas hoje é o dia da sua decisão, isso é profético. Quando eu peguei essa palavra, eu fiquei olhando, vendo, eu falei, meu Deus do céu, quem acha que não está, quem acredita que não está conectado, não sabe de nada. Quantas coisas esse povo viveu, mas só agora, só neste versículo aparece uma data. Deus está mostrando para nós. Para aqueles que não entendem e aqueles que entendem. Aqui tem discernimento, os que não têm discernimento. Hoje é o dia. Coma desta palavra, a palavra da obediência. Hoje é o dia de você obedecer. Hoje é o dia de você eliminar este padrão. Para de fazer do seu jeito. Deus está falando, Ele vai dar o vinho novo, Ele vai derramar deste vinho. Mas a gente precisa tomar essa decisão hoje. Decida. Hoje é o dia. Hoje é o dia de eu tirar coisas, eliminar coisas, esquecer de coisas, comer da palavra, fazer aquilo que o Senhor está me direcionando, e você sabe exatamente o que o Senhor está te cobrando, o que o Senhor está te cobrando. Feche seus olhos e fale, e eu quero que você fale isso com Deus. Se você falar, eu penso o seguinte, aonde há luz, há consciência, aonde há consciência, há mudanças. Se você reconhecer, Deus muda a sua história. Reconheça hoje. Sim, Senhor, eu sei, eu estou fazendo isso, eu estou praticando assim, eu estou agindo assim, e eu vi que até hoje não deu certo. Eu não quero repetir histórias. Diga para o Senhor, eu não quero repetir histórias. Você sabe que você tem exemplos de histórias fracassadas, mas hoje é o dia de você fazer e começar a construir uma história vitoriosa. Hoje é o dia de você lutar, como Neemias disse, lute por você, lute pelos seus filhos, lute pela sua esposa, lute pelos seus vizinhos, lute pelos seus irmãos. Se você não luta por você, lute por alguém. Eu não sei quem você precisa para se motivar, mas saiba que o Senhor está restaurando não somente você, mas toda a sua história, toda a sua geração. Este povo, ele estava prestes a ocupar a terra deles. O tempo havia cessado. Já havia passado tantos anos, décadas e décadas e décadas de vergonha. E chegou o momento do Senhor entregar aquilo que havia prometido. Fala para Deus e decida hoje. Hoje eu estou comendo deste pão sem fermento, Senhor. Eu vou obedecer esta palavra. Acabou o fermento dos fariseus. Eu não vou mais comer do fermento dos fariseus. Eu não vou viver mais uma religião. Eu não vou mais construir um ídolo ou uma imagem semelhante a homem ou uma mulher. Como diz a palavra, eu não vou mais viver assim. Não. Hoje você vai fazer como o Senhor havia falado de como as nações nos chamariam. Vocês devem obedecer-lhes e cumprir, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando você obedece, quando você cumpre, quando você pratica, todo mundo vê a tua sabedoria, o teu discernimento. Quando eles ouvirem, todos estes decretos dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Sim, quando obedecemos, nós somos inteligentes. Então entenda, hoje o Senhor está te perguntando: você quer ser um obediente sábio e com discernimento, ou um desobediente tolo, sem discernimento? Ou melhor,
tolo e com malícia. Porque malícia e discernimento, a diferença é que discernimento tem o Espírito Santo. Sem discernimento tem malícia. E tem pessoas que acreditam que têm discernimento, mas é porque julgam com seus corações. Coração, muitas vezes, que é um coração malicioso. Hoje nós devemos mudar o nosso coração. Decida hoje, eu não vou ser mais esse orgulhoso. Esse orgulhoso que não é submisso, que não acredita, que não pratica, que não obedece, que faz do próprio jeito. Você sabe que do teu jeito não dá certo, mas do jeito de Deus sempre deu certo. Mas do jeito de Deus é do jeito de Deus. Deus não aceita dividir você com ninguém. Então hoje coloque Deus em primeiro lugar. Obedeça ao Senhor e pare de querer sofrer. Pare de querer fazer do seu jeito. O Senhor está falando aqui. Hoje é o dia de você comer este pão sem fermento. Hoje é o dia 15. Coma desse pão. Se alimente. E decida hoje. Hoje a mente dividida está saindo. Hoje, esses padrões divididos estão saindo. Hoje eu estou parando. Eu não vou mais ser este que vai ser guiado mediante a quem está ganhando. Se Acabe está indo para um lado, eu estou indo para o lado. Se Elias está indo para um lado, eu estou indo para o outro. Não, decida hoje. Antes de você ver o milagre de Deus. Elias, ele não falou depois que o fogo desceu. Elias falou antes do fogo descer. Deus está falando para você, antes do fogo descer. O fogo só vai descer depois que você escolher um lado. Escolha um lado. Se é Baal, é Deus, então siga. Mas se é o Senhor, então siga o Senhor. Então decida hoje qual é o lado que você vai escolher. Qual é o lado que você vai escolher? Qual é o lado que você escolhe hoje? Do obediente ou do desobediente? E como finaliza esse versículo? Santifique-se. Hoje é o momento de você tirar as sandálias dos pés. Pare de querer caminhar do seu jeito. Não. Deus não aceita que você venha evitar desgaste no seu caminhar. Você vê que isso nós ouvimos também na sarça, quando Deus disse a Moisés: tira as sandálias dos pés. Decida hoje viver uma vida santa. Respeite este lugar. Respeite a casa de Deus. Quantos ainda não respeitam a palavra, o lugar que está? E eu digo a você: tira as sandálias dos pés, porque este lugar é santo. Este lugar é santo, e o dia que você respeitar este lugar, você vai entender qual é o Deus que você serve. O problema é que muitos ainda não estão respeitando este lugar. Por isso que muitos estão fazendo do seu jeito. Vem quando quer, faz do jeito que quer, mas o Deus está dizendo a você: tira as sandálias dos pés hoje. Isso não vai ficar do jeito que está. Não vai ficar. Deus está mexendo nas circunstâncias. Hoje é o dia de muitos subirem e outros acabarem de descer. E eu falo para você, isso não é uma ameaça, isso é a palavra que está vindo. Hoje é o dia da sua decisão. Você vai comer, vai tirar as sandálias e vai santificar e vai se circuncidar. Porque amanhã o maná seca. E depois você vai combater. E ali a gente já vê no versículo, no capítulo 6, a batalha com Jericó. A batalha é grande. É grande, é grande, é grande. Eu pegava a palavra, a sexta palavra aqui, quando o Senhor, Ele fala
aqui em Deuteronômio, que nós ouvimos agora recentemente. Hoje, ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você. Hoje, você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores do que você e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes, com muros que vão até o céu. Sim, o povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles? E até conhece o que ele diz, o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? E eu completo, e eu falo, e eu completo esse versículo. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar deles, e eles também ouviram falar de você. Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você. E você os expulsará e os destruirá como o Senhor lhe prometeu. Ele extermina e ele subjugará diante de você. Mas quem vai expulsar? E você vai expulsar. E você vai expulsar. E você expulsará e destruirá como o Senhor lhe prometeu. Depois que o seu Deus depois que o Senhor, o seu Deus, os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo: o Senhor nos trouxe aqui para tomarmos posse desta terra por causa da nossa justiça. Saiba que não é por você. Não, é devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-la da presença de você. Não é por causa de sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra deles, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará diante de você para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sobre juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça. Não, é por causa de Deus, é a justiça, aquele que pratica a justiça. E lembre-se, como eu já avisei, já falei várias vezes, o Senhor, Ele quer demonstrar o seu poder na nossa vida e através das nossas vidas. Portanto, esteja certo que não é por causa da sua justiça, o seu Deus lhe dará, está dando esta boa terra para dela tomar posse. Lembre-se disso e jamais se esqueçam. Nós precisamos hoje colocar isso diante de nós, como um memorial. Eu não vou voltar mais para esse lugar. Deus está me colocando em uma terra que os inimigos são maiores, são Enaquins. Nós já ouvimos falar de muitos grandes por aí. E o Senhor já está falando: é mais forte que você, é maior do que você. Mas eu estou com você. É mais forte que você e é maior do que você. Mas eu estou com você. E é assim que você vai viver a sua vida. Ele não te abandona, Ele não te esquece. Pode ser maior, pode ser mais forte, mas Deus está indo diante de nós como fogo consumidor. Ele está mudando as nossas circunstâncias, está derrubando, está exterminando e já está subjugando os nossos inimigos. As coisas já estão acontecendo. Então é só você ir até o final. Vá até o final. Pode ser grande, pode ser forte,
Mas você não está sozinho. Hoje o Senhor está mudando a nossa história. Hoje o Senhor está indo como Ele, no capítulo 6, foi para Jericó. E da Jericó e já foi continuando. E você vê, é um livro de vitórias. E Josué 21:45, mais uma vez eu falo para você, de todas as promessas que o Senhor fez à nação de Israel, nenhuma falhou e todas se cumpriram. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Confia no que o Senhor está fazendo aqui hoje. Hoje você está saindo numa terra. Hoje você está se recuperando de uma circuncisão. Sim, não é fácil, mas o Senhor já te fez, já te levantou. Ele já arrancou a tua vergonha. Ele já pagou o teu passado. Ele já tirou a tua vergonha. Presta atenção, circuncisão é remoção. Você já... Deus ele está limpando, tirando isso que até hoje tinha poder sobre você. Sabe aquele jugo, aquela vergonha, aquele medo? Ele está tirando, você não é mais essa pessoa. Pare de viver do passado. É daqui para frente. É daqui para frente. É daqui para frente, é assim que vai ser. É daqui para frente. Deus está mostrando, é daqui para frente. Olha para frente agora e vai seguir a sua vida. Você não vai mais olhar para trás. Deus arrancou você da terra, você já comeu do pão e você já agora viu o maná. O tempo do deserto acabou. O último lembrança do deserto se encerrou. Nós não estamos mais no deserto. Nós nascemos no deserto, mas o Senhor já nos tirou do deserto. Acabou o tempo do deserto. Você vai dizer, acabou o tempo do deserto, acabou o tempo da escassez, acabou o tempo da vergonha, acabou o tempo da humilhação, acabou o tempo da falta de identidade, a falta de moralidade, acabou o tempo da oscilação, da instabilidade, acabou o tempo da teimosia e da rebeldia, acabou o tempo das palavras pesadas, acabou o tempo das gerações fracassadas, acabou o tempo de eu fugir de Deus, de eu ter medo do monte, de eu ter medo do fogo. Acabou o tempo que eu não tinha autoridade. Deus te dá poder e autoridade hoje. Você não tem mais nada do deserto. Você não faz mais parte do deserto. Você nasceu no deserto, mas não é do deserto. Deus já te deu uma terra nova. Sim, é difícil, mas o Senhor está dizendo, eu já exterminei e já subjuguei, o meu fogo já foi à frente, e todos aqueles que eram grandes até hoje não são mais, porque o seu Deus, Ele olha de cima para baixo, é nós que olhamos de baixo para cima. O Senhor já está vendo que aquele tempo acabou, e o Senhor escolheu você para tomar posse dessa terra, uma terra que emana leite e mel. É uma terra que parecia até que não ia acontecer, mas a palavra do Senhor diz, ainda este ano, nós ainda viveremos este ano, ainda este ano, nós comeremos do todo o fruto dessa terra. Saiba que ainda este ano, diga ainda este ano, comerei do fruto da terra. Qual é o fruto que você quer comer? Fala para o Senhor agora. Qual é o nome deste fruto? Qual é o nome? Qual é o tamanho do teu salário? Qual é a cura que o Senhor está fazendo? Qual é a restauração? Qual é o imóvel? Qual é a terra? Qual é o carro? O que você vai comer a partir desse ano? Porque acabou. Você não olha mais para baixo. Não, você não vai ser mais envergonhado. Você pode ter vindo de uma geração que saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Hoje,
Você não está mais no deserto, não está no Egito e nem tem Egito dentro de você. Você não é escravo, você é um homem livre, você é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é a nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Acabou. Eu não faço mais parte daquele lugar. É de Gilgal para a minha terra agora. Eu não vou mais estar naquela terra. Hoje o Senhor tirou a humilhação e a vergonha. E você vai dizer, no propósito da mudança, quais são as humilhações e as vergonhas que está listada aí. Você vai dizer, hoje o Senhor removeu de mim essa dívida, o Senhor removeu de mim essa oscilação, esta instabilidade, esta doença, estes problemas no casamento. Ele já tirou essa vergonha. Acabou! Acabou! Hoje o Senhor tirou. O Senhor tirou. Você vai dizer, hoje removi de vocês, hoje o Senhor removeu de mim a humilhação sofrida no Egito. Hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Isso até hoje. E o lugar se chama Gilgal. E ali, acabou. O meu propósito foi cumprido. Acabou esse tempo. Meu Deus, eu oro, meu Pai, e eu quero, meu Pai, declarar que toda a humilhação e a vergonha, que toda a dívida, que toda a insensatez, que toda a oscilação, que toda a doença, que todo espírito que até hoje aprisionou essa pessoa, que todo demônio que até hoje escravizou esta pessoa, eu quero falar com você agora, maldito. Você que vem através de maldições hereditárias, você que entrou por palavras, pensamentos, sentimentos, toda opressão, todo medo, covardia, toda imoralidade, todo espírito que vem gerando mente dividida, coração dividido, todo demônio de brigas, contendas, divisão, separação dentro da minha casa, toda fraqueza, todo demônio que está me mantendo em um lugar baixo, está me colocando uma visão de pequeno, de formiga, visões baixas, pessoas, meu Deus, que até hoje, Senhor, que até hoje não enxerga quem é em Deus, não tem identidade. A partir de hoje, todo demônio que entrou através de palavras, pensamentos, sentimentos, toda doença emocional, toda doença física, todo espírito que vem colocando essas dores nas costas, dores na cabeça, dores no pescoço, dores no rim, no fígado, no estômago, dores no joelho, todo espírito que vem escravizando esta pessoa, vem adoentando ela. Essa pessoa vive medicada, ela vive procurando doçura em cadáveres. Eu quero ordenar agora, maldito, aonde você estiver alojado, aonde você estiver escondido, aonde você estiver enraizado, aonde você estiver na casa, no trabalho, na família, todo espírito que entrou através de feitiçaria, bruxaria, todo demônio que entrou através de obras que foram feitas contra esta pessoa, eu quero ordenar agora, pega tudo que é teu, da vida, da família, no trabalho, na casa dela, em o nome do Senhor Jesus, e saia, se sai em nome do Senhor Jesus.
Declare sobre você: eu sou uma pessoa santa, pura, uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz. A minha identidade já foi construída no Senhor. Eu sou uma pessoa persistente, consistente, continuista, perseverante. Eu sou uma pessoa determinada, valente, corajosa. Eu sou uma pessoa focada, leal, fiel, generosa. Eu sou uma pessoa grata. Eu sou uma pessoa que aonde coloca as mãos, tudo flui, tudo anda, tudo prospera. Eu sou um instrumento de cura. Declare que as suas mãos, as minhas mãos, é um instrumento de cura, de libertação. A partir de hoje, escamas caíram dos meus olhos, mordaças foram tiradas, tampões foram arrancados, correntes, algemas de bronze foram quebradas a partir de hoje. A partir de hoje, eu estabelecerei aquilo que o Senhor colocou dentro de mim, e todas as nações verão que eu sou sábio e eu tenho discernimento, e todos falarão: sim, esta nação, eu, a minha casa, como Josué, servimos ao Senhor. Toda a minha casa serve ao Senhor. As minhas decisões gerou salvação para toda a minha casa, gerou uma nova geração curada, uma geração livre, uma geração que já mora, que já reside, que já faz parte da terra que mana leite e mel. Eu faço parte de uma terra próspera. Você faz parte de uma terra próspera. Eu abençoo os seus propósitos. Eu declaro os seus propósitos materializados, concretizados, realizados. Eu declaro que todas as coisas que até hoje escravizavam você já ficou neste dia 15 de dezembro. Você não vai entrar amanhã. Assim, amanhã é o dia que você vai ver a escassez acabando. Amanhã você vai ver o pinga-pinga, aquilo que até hoje não faltava, mas não sobrava. A partir de hoje, você viverá abundância, plenitude. Você verá Deus te levantando. Deus está derrubando muros altos. Enaquim já foram exterminados e subjugados. Muralhas de Jericó já caíram. Eu estou ocupando a minha terra, e a partir desta quinta-feira eu começarei a testemunhar, e ainda este ano todas as promessas se cumprirão, todas as declarações se materializarão. Tudo que eu botar a mão prosperará, aonde eu pisar será meu. Eu verei a glória de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento, no meu trabalho. Eu não sei por onde, eu não sei que jeito, eu não sei de que maneira, mas Deus cumprirá todas as promessas que Ele fez a mim, e nenhuma falhará, todas se cumprirão. Eu terei o melhor ano da minha vida, e o vinho novo já faz parte. Eu já estou bebendo, eu já faço parte. Isso já é meu, isso já é meu. Eu acredito nisso. Isso já é seu. Você está vendo uma reviravolta. Nós estamos no metade do mês. As coisas vão mudar, e amanhã você vai começar, e você vai me contar, e você vai mandar mensagem. Eu não sei como, eu não sei que jeito, eu não conheço nem a pessoa, mas as coisas começaram a chegar na minha vida. As coisas começaram a mudar na minha vida. A minha cabeça, bispo, está girando de tanta bênção. A nossa cabeça vai girar de tanta bênção, de tantos milagres que acontecerão na minha vida. E a partir de hoje, eu nunca mais usarei fermento, eu nunca mais acrescentarei, eu nunca mais retirarei, eu nunca mais farei do meu jeito. Eu não vou me esquecer. Tomem cuidado.
que hoje o Senhor está te arrancando de um tempo. Eu te garanto isso, o Senhor está te tirando de um tempo. Mas você não pode se esquecer. No momento que você estiver lá na terra, você não pode se esquecer de onde Deus te tirou. Você não pode se esquecer de contar os memoriais que você levantou. Você deve contar quem é o seu Deus para a próxima geração. Para todos. Porque as pedras já foram colocadas. Eu acredito nisso. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço por essa palavra. Eu abençoo, meu Deus, a cada item que representa a vida financeira desta pessoa. Eu declaro que essa situação que você trouxe hoje representa, não sei, um boleto, uma carteira de trabalho, uma situação que está amarrada, uma venda, um contrato, um negócio, uma nova empresa, uma proposta, um currículo. Eu não sei. Talvez uma causa trabalhista, algo que parece que não vai sair, você não sabe como vai acontecer. Eu declaro que já aconteceu. Já aconteceu. Todos já estão ouvindo. Os seus inimigos já estão se desfalecendo, estão sendo desanimados. Eles estão desanimando porque todos estão vendo o que Deus está fazendo na sua vida. Pode ter certeza. Não é porque você não sabe que não está acontecendo. O seu nome está sendo falado. Nós cremos nisso. Eu creio, meu Deus. Eu agradeço ao Senhor. Peço que o Senhor continue conosco. E que este culto, meu Pai, se torne um divisor de águas na vida da igreja. Meu Deus, do antes e do depois. Eu acredito que hoje a nossa Gilgal, meu Deus, é do antes e do depois. Sai a vergonha e entra a honra. Sai a humilhação e entra, Senhor, a exaltação. Sai a sequidão e entra a prosperidade. Sai, meu Deus, o deserto e entra os mananciais no deserto. Eu acredito. Muito obrigado, meu Deus, continue falando e conduzindo a cada um de nós, meu Deus, para este tempo, para este ano e para este final de ano, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.